Fala, fiel. Respira fundo porque hoje o papo é sério. O clima tá quente nos bastidores e o Corinthians tem notícia de última hora antes do confronto decisivo contra o Bragantino, em Bragança Paulista, nesta quarta-feira, às 7 da noite. Pois é, parecia que o time ia com força total, Dorival Júnior cheio de opções, elenco quase completo, mas o destino resolveu aprontar. Hugo Souza, o goleiro titular, tá fora da partida. O cara vinha se recuperando de uma pancada na coxa, depois daquela luxação no ombro que já tinha deixado todo mundo apreensivo. Treinou nos últimos dias, chegou a ser avaliado, mas acabou sendo preservado. E com isso, Felipe Longo ganha mais uma chance no gol. O garoto da base, de apenas 20 anos, vai novamente ter a missão de segurar as pontas lá atrás. Ele já defendeu o Corinthians em 2 oportunidades nesta temporada, e em uma delas foi o herói no Barradão, quando fez aquela defesa milagrosa nos acréscimos, garantindo a vitória por 1-0 sobre o Vitória. E olha, não dá para esquecer que o menino tem personalidade. Mesmo naquela derrota dolorida por 3-1 para o Santos, ele mostrou que tem coragem, que não se esconde. Agora, volta a vestir a camisa do Timão em um momento importante, porque o Corinthians vem de 3 vitórias seguidas e sonha em continuar subindo na tabela do Brasileirão. Enquanto isso, o Hugo, mesmo de fora, vive uma fase diferente. O cara foi convocado mais uma vez para a seleção brasileira, o que mostra que o trabalho dele no Corinthians está chamando atenção. Apesar daquela estreia complicada contra o Japão, quando a defesa da seleção deu umas vaciladas, especialmente o Fabrício Bruno, o técnico preferiu dar uma nova oportunidade. E é justo. Afinal, o talento do Hugo é inegável, e ele está se tornando um nome que corre por fora na disputa por espaço com Bento e Ederson. Mas voltando ao Corinthians, Dorival Júnior deve manter a base que vem funcionando. Tcheco e Gustavo Henrique devem formar a zaga, com Ranieri atuando como aquele coringa que ora vira o terceiro zagueiro, ora aparece na saída de bola. Maicon, Carrilho e Garro formam um meio, com Memphis e Yuri Alberto na frente, e Mateuzinho e Bidu nas laterais. Esse é o time ideal, o Corinthians Prime, como a galera vem chamando. E é um time que tem crescido, mostrando mais equilíbrio, especialmente com o sistema defensivo que Dorival conseguiu ajustar. O técnico merece crédito, viu? Conseguiu arrumar o time com Ranieri ajudando na proteção, Bidu ganhando confiança e o meio-campo mais leve com Carrilho e Garro. O torcedor pode até questionar algumas escolhas, tipo a insistência no Maicon, mas o treinador tem o grupo na mão. Maicon é o capitão, é o cara de confiança, e parece ter reencontrado bom futebol. Agora, o assunto que tá dando o que falar mesmo é o de Memphis Depay. Mais uma vez, o nome do craque holandês voltou ao noticiário, e não é por causa de um gol ou de uma assistência. A polêmica agora é financeira. Surgiu a informação de que o Corinthians ainda deve uma boa grana para o jogador, envolvendo bônus e direitos atrasados. 1 milhão de euros em luvas venceu em outubro, e isso reacendeu o debate sobre o contrato dele. No total, o clube ainda teria cerca de 23 milhões de reais pendentes com o atleta, considerando premiações e metas. A situação é delicada. Conselheiros do clube consideraram o contrato fora da realidade, e isso reacendeu uma velha discussão política dentro do Parque São Jorge. E aí é que a coisa complica, porque esse tipo de vazamento bagunça o ambiente interno e afeta o elenco. Mas é importante olhar o quadro completo. Memphis é caro? Ninguém nega isso. Mas ele também é decisivo. Desde que chegou, mudou o nível do time, trouxe confiança e foi peça-chave em momentos fundamentais, como na conquista do Campeonato Paulista e na arrancada que salvou o Corinthians do rebaixamento. O torcedor que acompanha de perto sabe, Memphis não é apenas um jogador técnico, é um líder silencioso, o tipo de atleta que faz o time acreditar. E se o custo é alto, o retorno esportivo e emocional também é. Porque, convenhamos, aquele título estadual contra o maior rival devolveu algo que o Corinthians tinha perdido há muito tempo, a autoestima. Depois de 6 anos sem levantar o troféu, ver o time campeão encheu a torcida de orgulho, fez o estádio lotar em sequência e reacendeu o entusiasmo. Isso gera impacto, movimenta a marca, atrai novos sócios e aumenta a venda de produtos. Coisas que não aparecem na planilha, mas fazem diferença no dia a dia do clube.
Agora, claro, a situação financeira do Corinthians é difícil. O clube ainda paga por erros administrativos de gestões passadas, contratações inexplicáveis e salários de jogadores que nem vestem mais a camisa. Casos de atletas que ficaram anos no banco, recebendo valores altíssimos, ou que foram emprestados com o timão ainda arcando com parte dos vencimentos. E quando a gente olha para isso, é impossível colocar toda a culpa nas costas do Memphis. O problema é estrutural. Falta planejamento, falta organização e falta uma gestão que consiga equilibrar o futebol com as contas. Por que contratar um jogador do nível do Memphis não é errado? Errado é fazer isso sem ter um plano para bancar o investimento. O São Paulo, por exemplo, passou pela mesma situação com Daniel Alves, apostando que o marketing bancaria os custos, e a história mostrou que não foi bem assim. É a velha mania de contratar primeiro e pensar em como pagar depois. Mas e agora? O que o Corinthians faz? O contrato existe, o jogador entrega em campo e o clube precisa honrar o compromisso. Não dá para simplesmente jogar a culpa no cara. Ele está cumprindo o papel dele, tem sido decisivo e mantém a entrega. A grande questão é entender até onde o Corinthians consegue sustentar um elenco desse nível sem comprometer o futuro. Porque o Memphis vale muito, mas o clube precisa estar preparado para isso. Mesmo com todas as críticas, o holandês segue sendo um nome importante, um símbolo de uma fase de reconstrução. E o torcedor se divide, tem quem acha que vale cada centavo e quem acredita que o investimento é exagerado. Mas se você olhar o que ele faz dentro de campo, é difícil dizer que o Corinthians seria o mesmo sem ele. O time ganhou corpo, passou a jogar com mais confiança e reencontrou o protagonismo. A discussão, no fim das contas, não é sobre ter ou não um Memphis. É sobre como o Corinthians chegou a um ponto em que precisa vender o almoço para pagar a janta. A diretoria precisa se reinventar, buscar novas fontes de receita, transformar o peso da camisa em algo rentável. Porque, do jeito que tá, fica difícil manter um elenco competitivo e ainda lidar com dívidas que parecem não ter fim. E o torcedor, fiel como sempre, acompanha tudo isso com aquela mistura de amor e preocupação. Quer ver o time vencer, quer ver o time forte, mas também sabe que o futuro precisa ser mais sustentável. O desafio é grande, e o jogo contra o Bragantino vai mostrar muito sobre o momento atual, um time que tenta consolidar uma nova fase, ainda com feridas abertas, mas com um espírito que parece renascer a cada vitória. E o curioso é que toda essa turbulência fora de campo acontece justamente quando o time começa a dar sinais de evolução dentro dele. Depois de um primeiro turno cheio de altos e baixos, o Corinthians finalmente parece ter encontrado uma identidade sob o comando de Dorival Júnior. O time que antes sofria para criar e se defender agora tem um padrão mais claro, com intensidade, compactação e transições rápidas. E o mérito disso está não apenas nas peças, mas na maneira como o treinador vem conseguindo ajustar os detalhes. Ranieri virou o termômetro do meio, aquele jogador que se desdobra entre proteger a zaga e iniciar as jogadas. Garro, por sua vez, se tornou o cérebro da equipe, enquanto o Memphis dá o toque de classe no último terço do campo. É um time que hoje sabe o que quer. Contra o Vitória, por exemplo, mesmo sem brilhar, foi eficiente. Diante do Grêmio, mostrou maturidade e controle emocional, vencendo com autoridade. E o torcedor começa a se empolgar de novo, porque ver o Corinthians jogando com vontade, com intensidade, é algo que reacende o orgulho. Dá para sentir que o elenco comprou a ideia do Dorival. O vestiário parece mais leve, os jogadores se olham com confiança, e isso se reflete em campo. Mas o desafio agora é manter esse padrão diante de um adversário que costuma complicar. O Bragantino pode até viver um momento ruim, com 4 derrotas seguidas, mas é um time que gosta de propor o jogo, principalmente em casa, e tem jogadores rápidos que exigem atenção total da defesa. Dorival sabe disso e deve reforçar a marcação no meio, com Maicon e Carrilho ajudando na contenção. A aposta é que Memphis e Yuri Alberto consigam explorar os espaços na transição, algo que tem funcionado bem nos últimos jogos. A ausência de Hugo Souza muda um pouco a dinâmica, claro. Felipe Longo é promissor, mas ainda inexperiente, e jogar fora de casa, em um jogo de pressão, exige frieza.
por outro lado, é uma grande oportunidade para o garoto mostrar serviço e conquistar a confiança da torcida. O Corinthians sempre teve essa tradição de revelar bons goleiros, e o momento do Felipe pode ser o início de mais uma história dessas. Dentro do elenco, a sensação é de união. Mesmo com as polêmicas sobre salários e contratos, o grupo parece fechado. Dorival tem o respeito dos jogadores, e isso é um trunfo enorme. Ele sabe lidar com o vestiário, não expõe ninguém publicamente, mas cobra firme internamente. Essa postura ajuda a manter o equilíbrio mesmo em meio ao caos que o clube vive nos bastidores. Agora, quando se fala de bastidores, é impossível ignorar a situação financeira que vem pesando há anos. O Corinthians é um gigante que se acostumou a apagar incêndios, e cada nova gestão parece herdar um problema ainda maior. Dívidas antigas se acumulam, acordos são renegociados, e o torcedor já se acostumou com as manchetes sobre pendências e bloqueios. É cansativo, mas também é o reflexo de uma administração que precisa ser mais profissional. E é nesse contexto que o contrato do Memphis vira alvo de tanta discussão. O jogador é apenas a ponta visível de um problema muito maior. Ele é o nome de impacto, o craque internacional que chama atenção, mas a raiz da crise está muito além dele. É o acúmulo de decisões mal planejadas, de gastos desnecessários e de promessas não cumpridas. A verdade é que o Corinthians precisa de uma reestruturação urgente, e isso não é papo de oposição ou situação. É uma necessidade real. O curioso é que, mesmo com todos esses problemas, o time dentro de campo ainda consegue reagir. E isso mostra a força da camisa, o peso da torcida e a mística que só o Corinthians tem. Porque mesmo quando o cenário parece desabar, o clube encontra uma maneira de resistir. É quase simbólico ver o time buscando o G8 depois de tanta turbulência. O torcedor sente isso, sente que o grupo está tentando resgatar o orgulho de vestir o manto alvinegro. Memphis, nesse sentido, representa bem essa mistura de caos e esperança. Ele é o símbolo da ambição do clube, mas também da desorganização. É o jogador que encanta com a bola nos pés, que decide partidas, mas que ao mesmo tempo expõe a fragilidade de um sistema que não consegue sustentar seus próprios investimentos. Ainda assim, dentro de campo, ele segue entregando. E é isso que mantém o torcedor dividido entre a crítica e a admiração. Enquanto o futuro financeiro do clube é debatido em reuniões e atas de conselho, Dorival trabalha para manter o foco na bola. Ele sabe que um bom desempenho pode mudar o humor de tudo. Cada vitória traz alívio, cada gol acalma o ambiente. O futebol, no fim das contas, tem esse poder de anestesiar a crise, mesmo que por um instante. E o Corinthians vive justamente esse dilema, precisa vencer para respirar, mas também precisa se reorganizar para sobreviver. O jogo contra o Bragantino é mais um teste. Não apenas técnico, mas emocional. É a chance de mostrar que o time aprendeu a lidar com pressão, que consegue se impor fora de casa e que tem condições de brigar por uma vaga nas competições internacionais. E para o torcedor, é a oportunidade de ver novamente o Corinthians com alma, com garra, com aquele espírito que sempre foi a marca da Fiel. O time chega embalado, confiante, mas consciente de que não há espaço para relaxar. O campeonato entra na reta final, e cada ponto vale ouro. Dorival deve cobrar concentração total, porque sabe que uma derrota recoloca dúvidas que pareciam superadas. O torcedor, por sua vez, vai junto, mesmo à distância, com a mesma energia de sempre, acreditando que o timão pode transformar um momento conturbado em um novo ciclo de conquistas. Enquanto isso, o futuro de Memphis ainda será tema de muita conversa. O contrato é pesado, mas a sua presença em campo é o que mantém o time competitivo. Talvez o equilíbrio esteja em encontrar uma nova forma de viabilizar sua permanência sem sufocar as finanças. O que não dá é para repetir os erros de antes, de apostar alto sem ter estrutura. O Corinthians precisa aprender com o próprio passado, valorizar o presente e planejar o futuro com mais seriedade. A Fiel, como sempre, continua sendo combustível. É ela que empurra o time, que cobra, que vibra e que não abandona. É ela que transforma cada jogo em um espetáculo de paixão e resistência. E é por isso que, mesmo com todas as dificuldades, o Corinthians continua de pé. Porque o clube pode tropeçar, pode se perder no caminho,
mas nunca deixa de lutar. E quando entra em campo, com o hino ecoando e a torcida pulsando, tudo parece possível outra vez. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A notícia caiu como uma bomba nos corredores do Parque São Jorge. Yuri Alberto, atacante e uma das principais referências do elenco corintiano nos últimos tempos, anunciou oficialmente sua saída do Corinthians. O comunicado, feito de maneira discreta, mas com palavras que deixaram margem para interpretações, desencadeou uma onda de especulações entre torcedores, dirigentes e até mesmo dentro do vestiário. O tom do anúncio surpreendeu até os mais próximos. Sem grandes alardes, Yuri afirmou que é hora de buscar novos desafios, o que imediatamente acendeu o alerta: estaria de malas prontas para o exterior ou apenas mudando de ares dentro do futebol brasileiro? Fontes ligadas ao jogador garantem que o atacante vinha insatisfeito há algum tempo com o ambiente interno do clube, especialmente após a temporada conturbada marcada por trocas de técnicos, pressão da torcida e resultados abaixo das expectativas. Nos bastidores, comenta-se que o estupim teria sido a falta de um projeto esportivo sólido para o próximo ano. Yuri, que chegou ao Corinthians com status de estrela, via na continuidade um risco para sua carreira num time que ainda busca se reconstruir. Apesar do discurso diplomático, há quem diga que o atacante já tem destino certo, e que o anúncio oficial seria apenas questão de dias. A diretoria, por sua vez, adota silêncio estratégico. Nenhum dirigente se pronunciou oficialmente, mas o clima é de apreensão. A perda de um nome do peso de Yuri Alberto representa não apenas um golpe técnico, mas também simbólico. O atacante era uma das peças centrais do planejamento do clube, tanto dentro quanto fora de campo, especialmente no esforço de manter um elenco competitivo em meio às dificuldades financeiras. Entre os torcedores, o sentimento é de mistura entre tristeza e revolta. Muitos questionam se o jogador teria sido vítima da instabilidade do time ou se simplesmente optou por seguir um caminho mais promissor. Nas redes sociais, o assunto domina as conversas, com opiniões divididas. Há quem compreenda a decisão do atleta e quem o acuse de abandonar o barco no momento mais delicado. O que se sabe até agora é que Yuri Alberto deixa o Corinthians cercado de mistério e especulações. Se foi uma escolha pessoal, uma estratégia de carreira ou um sinal de que mudanças mais profundas estão por vir no clube, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o burburinho está apenas começando, e o nome de Yuri continuará ecoando por um bom tempo nas arquibancadas alvinegras. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!